A programação a seguir é uma produção independente, sendo de total e inteira responsabilidade de seus produtores. Bom dia, ouvintes da Rádio 9FM, bom dia, população de Paraty. Hoje, sexta-feira, dia 22 de fevereiro, são 9 horas e 8 minutos. Estamos aqui começando mais um programa da Câmara Municipal de Paraty, que esse programa tem a finalidade para que os vereadores possam estar informando a toda a nossa população sobre o seu trabalho, os fatos e acontecimentos, sobre a parte de legislação do nosso município. Eu gostaria aqui de estar convidando a população para o aniversário da cidade de Paraty, no dia 27, agora quinta-feira, será a sessão solene de emancipação política do município de Paraty. A sessão acontecerá às 19 horas na Casa da Cultura, onde serão agraciados e entregues os títulos de comenda de Salvador Amaral Gugel e os títulos de cidadão paratiense. Na quarta-feira, na quinta-feira, dia 28, é o aniversário da cidade. O evento será por conta da Prefeitura Municipal de Paraty, que já iremos informar sobre todos os eventos que ocorrerão no dia do aniversário da cidade de Paraty. Quero dizer a todos vocês que ontem estivemos numa comitiva no Rio de Janeiro, na cidade, mais preciso na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde estiveram presentes o prefeito, estiveram presentes o vereador Lulu, que está aqui ao meu lado, o vereador Picó, o vereador Sanica, o vereador Dr. Fernando, o vereador Zé do Chico, o vereador Juan, o vereador Deilimar, e o único vereador que não pôde estar presente por motivos de doença foi o vereador Tequinho, o vice-prefeito Deco Minaí e o prefeito Cazé. Nós estivemos na cidade de Niterói, acompanhado do nosso secretário de obras, Rogério Gil, para fazer uma visita na estação de tratamento de esgoto de Niterói e todo o sistema de saneamento básico implantado naquele município pela empresa Águas do Brasil, que elaborou o projeto de saneamento básico aqui do município de Paraty. Esse projeto foi pago pelo governo do estado do Rio de Janeiro e esse projeto foi pago pelo governo do estado do Rio de Janeiro através do INEA. E depois ficou agora a questão de toda a parte de organização da legislativa, do plano de saneamento básico do município, que não foi feito. Precisa fazer um municipal de saneamento básico. Então, como a gente havia se preocupado muito com essa questão, sobre o que fazermos com os recursos e que forma nós iríamos fazer para esses investimentos chegar de uma forma concisa, de uma forma consciente a todo cidadão, para que no futuro não pudéssemos aí ficarmos prejudicados em relação
a questão do saneamento básico em nosso município, sobre questionamento de obras, questionamento de valores, enfim. Então, na legislatura passada, eu mesmo cobrei todas essas informações, fiz vários questionamentos, como que seria isso implantado, uma apresentação técnica, solicitei também que fosse feito aos vereadores, uma apresentação técnica aos vereadores, para que a gente pudesse ter conhecimento do que é esse plano de saneamento, o que seria feito com esse recurso, com esse saneamento básico. Infelizmente, à época, nós não fomos atendidos, né? Houve audiências públicas que foram realizadas, inclusive, no horário que começava aqui a sessão da Câmara, e a gente não teve assim um conhecimento pleno do que se queria fazer. Então, foi entrada para a minha prefeitura diversos questionamentos. Esses questionamentos também nunca chegaram, e agora, com a chegada do prefeito Cazé, tivemos aí a graça, primeiramente, de conhecer os técnicos e a empresa, que nem sequer a gente sabia quem eram esses membros dessa empresa que tinha feito esse projeto aqui do saneamento básico de Paraty. E o prefeito, através do seu secretário de obra, Rogério Gil, convocou uma reunião na Guarda Municipal no mês passado, para que pudesse ter um primeiro encontro. O segundo passo foi que nós, vereadores, prefeito, pudéssemos ir até a cidade de Niterói para conhecer sobre esse projeto. Esse foi o segundo passo. Então lá vimos toda a parte técnica, todo o arranjo, como que funciona o sistema, deles, como em loco, para poder saber também como que funcionava a parte ali toda de decantação, porque as pessoas se preocupam como é que vai ser a questão do cheiro, como é que o tratamento desse esgoto, e vimos que lá, inclusive, ao lado da estação de tratamento de esgoto, não tinha nenhum cheiro. Inclusive vários condomínios ali em volta, ao entorno ali, prédios em torno, que convive harmonicamente, não teria nenhum problema. Então, foram feitos os questionamentos, outras apresentações, os vereadores todos se colocaram. Então, nesta manhã aí de sexta-feira, eu quero agradecer mais uma vez em público ao prefeito Cazé, pela sua transparência, pela sua humildade, de estar procurando a Câmara, de estar convergindo, de estar buscando apoio para o nosso município de forma concisa, de forma coerente e participativa. Então, todos os vereadores estiveram presentes lá nessa viagem, que fizemos ao Rio de Janeiro, para que o prefeito pudesse estar passando, esclarecendo para os vereadores que somos nós que vamos dar a tranquilidade desse projeto. Ainda não acabou o processo, ainda iremos fazer uma bateria de diálogos, de discussões, para viabilizar a melhor condição possível que possamos fazer para que o cidadão possa ter conhecimento e a segurança de servir de saneamento básico. Não dá para viver num município como esse, Paraty, hoje aí o brilho do estado do Rio de Janeiro, se não até do Brasil, uma cidade como essa, muito preservada, e não temos esgoto tratado, não estamos aqui do lado da maior bacia hidrográfica do Rio de Janeiro, inserido dentro da maior bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro. São 75 cachoeiras, e quando chega toda a alta temporada é a mesma coisa, é a mesma cobrança, é aquela confusão, é aquele transtorno, proprietários de comércio indignados porque perdem ali os seus clientes, saem daqui insatisfeitos, injuriados. São pessoas que vêm nos visitar, chegam na pousada, não tem água em alta, porque a capacidade de suporte que nós temos não suporta mais. A cidade cresceu, evoluiu, e os investimentos, as obras de infraestrutura necessárias não acompanharam
o desenvolvimento de nossa cidade. Então sofre todo mundo. Isso é questão de saneamento, é uma questão de saúde, na verdade, né? Segundo o levantamento da ONU, para cada R$1 investido em saneamento básico, você consegue investir R$4 em saúde. Então você vê a diferença que você tem se você investir em saneamento básico. Então é problema de esgoto em tudo quanto é lugar, falta água na zona rural, na zona costeira, não tem uma equipe apropriada, mas tudo isso está sendo pensado pelo prefeito Cazé com cautela. Já estamos estudando, já fiz o levantamento dos convênios que foram feitos com a UERJ, né? Tivemos uma dificuldade muito grande, foram feitos 6 convênios com a UERJ, entre eles o plano diretor, o plano de saneamento básico, o plano de resíduos sólidos, as leis complementares como Código de Obra, Código de Postura, Malha Viária, Código Tributário, Código de Meio Ambiente, revisão do Plano de Manejo da APA do Cariçu, e até agora encontramos os únicos volumes dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, encontramos lá as peças do plano diretor. Então, reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio, e seu adjunto Júnior Ramek, foram feitos todo esse levantamento, e o próximo passo agora é o prefeito fazer um ofício ao reitor da UERJ, para que o reitor possa informar, né, a prefeitura quais esses produtos, aonde estão esse produto, aonde foram entregues esses produtos. Porque se isso for pago, nós fizemos um levantamento, foi uma ordem de quase 2 milhões para a UERJ, e esses convênios já foram selados, foram pagos, quitados, né, segundo o levantamento que nós fizemos, que a minha equipe fez junto à Secretaria de Administração. Então, passei tudo isso ao secretário, e o próximo passo agora é o prefeito fazer um ofício, encaminhar ao reitor, para que possamos descobrir aonde estão esse procedimento. Porque se houve um gasto público com esses equipamentos, com esses instrumentos, né, alguém tem que se responsabilizar, e o que for feito tem que dar sequência, analisar, procurar ver o que pode ser feito para que a população, né, seja aí agraciada em relação a essa questão e possamos viver feliz, né? Cidade aí com tanto recurso, né? Um meio ambiente desse maravilhoso, e uma cidade turística, e é precário de todo e qualquer sistema público que possa servir perante o poder público. Então, e se passaram aos anos, governos que se passaram, está a hora de levantar a cabeça, erguer a cabeça e tentar procurar fazer o melhor para a nossa população. Quero pedir aí, população, paciência, calma, tranquilidade, né, com o prefeito, com o governo. O prefeito está iniciando, houve sim dificuldade, eu estive presente, estou presenciando, estou participando de transição nas informações existentes do que tinha e o que não tinha. Não houve assim um ofício, uma transição clara do que tem, o que foi feito e o que não foi feito. Isso não houve. Então, deixar bem claro, e isso está nos custando muito pela dificuldade de tempo de arrumar equipe, né, arrumar recurso, fazer licitação. Na nossa casa, a gente compra, faz o que a gente quer naquele momento. Vai ali no mercado, compra o que está precisando. Ah, precisa fazer uma pequena reforma, vai lá na casa de material de construção e você compra. Agora, no órgão público, não. Passou de R$8.000, por exemplo, a Lei 866, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, exige que você faça uma licitação. Nessa licitação você tem que fazer um edital, você tem que publicar em 3 jornais, isso leva em média 15 a 20 dias essa publicação, depois comparece as partes, apresenta o documento, e aí por aí vai. Então isso, qualquer governo, qualquer pessoa que queira entrar na vida pública tem que saber, e a população tem que saber disso. Não adianta as pessoas falar, mas a população
ela está cobrando e ela não tem que saber sobre isso, tem que esclarecer sim a população para que ela possa ter conhecimento, para que a gente possa ter uma cultura organizada, para que as pessoas possam estar sensibilizadas enquanto o que é uma gestão pública, né? Então essa dificuldade da informação causa esse transtorno. E aí a pressão voltada em cima do prefeito, então não adianta as pessoas ficar pressionando por conta de cargo, por conta de indicação só, de levantamento. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter controle nesse momento, porque daqui a pouco as coisas vão se normalizar. A partir do momento que as equipes começarem a tomar pé, conhecimento de sua secretaria, fazer a sua licitação corretamente, né? Começar as obras saírem, os pagamentos, os investimentos saírem, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai atrair mais turista e todos nós vamos ficar felizes. Então, nessa manhã de sexta-feira, eu peço aí calma, tranquilidade à população, às pessoas, com o governo de uma forma geral, com o prefeito, para que possamos caminhar para o bem comum de nossa cidade. Para até avisar a todos, né, a Câmara de Vereadores, nós estamos elaborando uma cartilha com todas as proposições, com todas as informações, o que é um projeto de lei, o que é um decreto, o que é uma portaria, o que é uma indicação, né? Como que tramita o processo legislativo, qual é o papel, a função do vereador quanto legislador, qual é a função do prefeito, né? Qual é a função do poder executivo, né, dos órgãos auxiliares, para que nós possamos estar fazendo algumas palestras nas escolas, nas comunidades, na própria Câmara de Vereadores, convocando a audiência pública, para melhorar esse discurso, essa informação, porque a nossa cidade carece muito dessa informação. Nós nos deparamos com muitas pessoas, por exemplo, cidadão, ele vem na rua, por exemplo, um quebra-mola na rua dele. O vereador, por sua vez, ele acata aquele pedido e faz a sua indicação. Aquela indicação que a gente aprova, encaminha para o prefeito ou para o órgão federal, estadual, enfim. Aquela obra não executada naquele momento, o cidadão volta novamente e começa a denigrir a imagem do legislador, do vereador, dizendo que pediu para fazer um quebra-mola e o vereador não fez o quebra-mola. O vereador não fez o campo de futebol, o vereador não pintou a quadra. Esse não é o papel do vereador. O papel do vereador é pegar a demanda, reivindicar e solicitar os órgãos competentes para fazer aquela obra necessária. O papel do vereador é fiscalizar os atos do poder executivo, né, dos órgãos que prestam serviço inserido no nosso município, se eles estão prestando o serviço de forma com a lei, né, com a realidade. Se aquilo foge da normalidade, aí sim o vereador ele tem que requerer, através de requerimento de informação, encaminhar aos órgãos competentes, justiça, fiscalização, enfim. E quando a sociedade carece também de um projeto que está prejudicando a sociedade, ele pode fazer um projeto para revogar, ou ele pode fazer um projeto para melhorar, adequar, ajustar, enfim. Esse é o papel do vereador. Então eu fico muito triste, às vezes, certos comentários que nos fazem, né, como nos cobram, por exemplo, que tem que arrumar combustível para levar parentes, pessoas para fora do município, quando nos cobram que tem que arrumar combustível, pessoas que têm um problema de saúde. Então, essa não é a função do vereador. Por isso temos a Secretaria de Saúde, por isso temos a Secretaria de Ação Social, as secretarias competentes. Mas às vezes as pessoas não querem ter paciência. A pessoa quer chegar lá, ver a facilidade direto no vereador, para o vereador lá dar o jeitinho e arrumar. Isso não é uma situação saudável e salutar para ninguém. Eu acho que nós temos que ter coerência. A questão do combustível do vereador é trabalho do vereador. Então eu pedi às pessoas para que não pressionem os vereadores. Entenda a função do vereador. Porque quando o vereador pressionado também, ele deixa de prestar um bom serviço para a nossa sociedade, e aí quem perde são todos nós. Às vezes eu escuto umas críticas também. Mas os vereadores fazem isso. Às vezes os vereadores, até eu mesmo faço, sendo pressionado pela população. Porque eles chegam, eles me pressionam enquanto essa situação. Então eu acho que isso nós deveríamos ter mais consciência sobre esse gasto, sobre essa condição, para que possamos ter uma cidade melhor para vivermos em paz e feliz.
Bom, são 9 horas e 27 minutos, hoje sexta-feira, 22 de fevereiro, estamos começando aqui mais um programa aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Hoje nós temos aqui uma convidada aqui especial, que é a Bernadette Paz, né, que já está aqui presente aqui conosco, né? A Bernadette é a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Paraty. Então hoje nós vamos estar aqui conversando com a Bernadette as questões relevantes, a situação, qual é o trabalho, o papel, ações do Conselho da Criança e do Adolescente, quais as legislações, as normas vigentes, né? O que o Conselho está hoje, né, elaborando, o que o Conselho está executando, como encontrar, como o cidadão encaminhar, como o cidadão procurar se defender em relação a essa questão da criança, do jovem e do adolescente, que é uma coisa também que deveremos levar muito adiante, porque é uma situação ainda que nos deixa de cabelo em pé em nosso município. Mas vamos avançar, tenho certeza, em fé em Deus, queremos procurar o melhor caminho para que isso, dentro de curto, médio e longo prazo, possa estar resolvido. Não digo 100%, que é complicado, mas também não podemos ficar de braço cruzado e achar que está tudo certo. Bom, Bernadette, bom dia, seja bem-vinda ao programa da Câmara de Vereadores. Alô, bom dia. Obrigada, vereador Vidal, pelo convite. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Onda. É com muito prazer que eu estou aqui, né, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraty. Este conselho é composto por 12 conselheiros, 6 conselheiros que representam a sociedade civil organizada e 6 conselheiros que representam o poder público, né? Nós somos eleitos, né, por um mandato de 3 anos e nós somos os conselheiros que trabalhamos de forma voluntária. Muitas pessoas confundem o papel do Conselho dos Direitos com o Conselho Tutelar. Nós não somos, né, o Conselho Tutelar, e sim o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é aquele conselho que fiscaliza, que orienta e aponta as diretrizes para políticas públicas voltadas para a criança e adolescente e para famílias de Paraty. Bernadette, qual a diferença, então, entre o Conselho Tutelar, né, e o Conselho da Criança e Adolescente, uma vez que ainda não chegou nenhum representante do Conselho Tutelar, mas nós encaminhamos o convite para o Conselho Tutelar, que não chegou ninguém ainda, e também para a Casa de Passagem, para que a gente pudesse fazer aqui um discurso em revocação de passagem, que é a Casa de Passagem, né, a função do Conselho Tutelar e a função do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, qual a diferença entre Conselho Tutelar e Conselho da Criança, dos Direitos das Crianças e do Adolescente? Pois não, vereador Vidal, a maior diferença realmente está no seguinte aspecto. Quando a criança está passando por uma questão de grande vulnerabilidade, na questão onde ela não está sendo apoiada dentro da família, ela está sofrendo de violência e ela precisa então ser tutelada, né? A palavra já está dizendo aí, ter um tutor. Tutelado seria a guarda dessa criança para que a justiça pudesse tirar ela daquela condição de risco e trazer para os órgãos públicos para tomar preço para que ela não sofra qualquer tipo, né, de ameaça. Exatamente. Então o Conselho Tutelar ele tem que ser visto como um braço do judiciário. Ele vai estar ali munindo o judiciário de informações, ele vai estar acompanhando a situação daquela família, daquela criança, para que ela fique bem. O melhor é sempre o Conselho Tutelar, e esse é o papel de orientar bem a família. Se está com problema com o pai, com a mãe, procurar outro parente mais próximo para cuidar daquela criança e daquele jovem. O último caso é realmente retirar da família.
sempre tentar ao máximo encontrar no seio familiar o abrigo melhor, o acolhimento para aquela criança. E o último caso é que ela é retirada. E para ela ser retirada, é ter toda uma avaliação e é uma ordem, aí sim, já da justiça, da juíza, que ela analisa todo o parecer, todo o diagnóstico para ser retirado. Então o Conselho Tutelar é aquele que faz o acompanhamento de cada caso, dialoga, informa, orienta muito. E o último caso é a retirada mesmo da guarda. Diferente do nosso papel do Conselho dos Direitos. O Conselho dos Direitos, justamente a gente vai estar olhando numa situação mais macro, ou seja, a gente vai estar olhando o que está acontecendo na cidade que está faltando ou que deveria ter para a qualidade de vida das nossas crianças e jovens. Então, nós, por exemplo, relacionados à educação, existe um grande número de crianças, de estudantes que não estão conseguindo acompanhar os estudos. Por que elas não estão conseguindo acompanhar? Essa é uma preocupação do Conselho dos Direitos, estou dando um exemplo. Então nós sentamos com a Secretaria de Educação, chamamos, se for o caso, a Secretaria de Saúde, para que nós tenhamos laudo dessas crianças, o porquê da dificuldade de aprendizagem daquelas crianças. Então o Conselho dos Direitos também irá perceber, por exemplo, se tem bairro que não tem nenhum tipo de ação que possa favorecer a qualidade de vida daquela criança, se ela está passando por situações de vulnerabilidade. Então a gente também fica atento no sentido da cidade, das ligações dos poderes, no caso do Executivo, todas as secretarias, programas e políticas em prol da criança, do adolescente e da família. Eu não sei se eu consegui explicar bem, mas pode perguntar que eu estou à disposição. Bom, então nós temos aí uma diferença, né, entre o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. Esse conselho faz com que as normas, né, vigentes possam ser respeitadas, né, e a criança, o jovem adolescente, né, ele possa ali ser amparado por essa legislação. E aí o conselho ele faz essas reuniões, encontro, evento, né, ajuda a fiscalizar, ajuda a cobrar também das autoridades e o próprio Conselho Tutelar, não é isso? Agora, o Conselho Tutelar ele já tem mais o poder de polícia, né? Que é o poder de fiscalização, é o poder de ir lá, de ver se aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente está em condição de risco, né, e encaminhar as autoridades competentes, emitir parecer, enfim. Então, essa é a diferença de Conselho Tutelar e Conselho da Criança e Adolescente. Bom, são 9h35, nós estamos aqui com o vereador Lulu, né, que vai fazer a sua isenção aqui ao Conselho da Criança e Adolescente. A se dirigir a palavra aqui a Bernadette, né, para que também tenha suas dúvidas, possa tirar suas dúvidas, né, e também tenha suas reivindicações, o que acontece com as crianças, com a situação da criança ou do adolescente aqui em nosso município, explicar aqui a população. Bom dia, vereador Lulu, seja bem-vindo. Bom dia, Vidal, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Bernadette, bom dia, pessoas presentes. Bom dia, Gigi, bom dia, Cristina, bom dia, vereador Sanica, vereador Vidal, vereador presidente Vidal, aqui presente, vereador Zé do Chico, ouvinte da Nova FM. Vidal, antes de começar falando aqui sobre o assunto de hoje aqui, que nós estamos conversando com o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, eu gostaria aqui apenas de dar uma satisfação do trabalho dessa casa, desses vereadores. Você já disse um pouco aqui no início, a toda a população, eleitores de Paraty, dizer que esses vereadores aqui estão trabalhando muito empenhado, estão se interessados muito pelos problemas do município. A prova disso foi a comitiva a qual nós tivemos ontem, saindo daqui 4 horas da manhã em direção ao Rio de Janeiro, onde lá estivemos presentes lá com o presidente de uma empresa
esgoto e água tratada. É o que nós pretendemos aqui para o município. Então, tivemos o convite e fomos até aquela cidade, Niterói, conhecer esse sistema, como é que funciona, a qual em breve período de tempo estaremos aqui, dando início aqui nas obras de saneamento do município. Então dizer, vereador Vidal, que eu fico muito feliz em estar hoje aqui e em participar dessas ações, porque nós fazemos parte da Câmara Legislativa e é muito importante quando a Câmara participa dessas coisas. Quero dizer aqui ao Executivo que é assim que tem que tratar mesmo, com respeito, entendeu? A essa Casa de Vereadores, todos os assuntos que for pertinente ao município. Gostaria de estar presente em todos, porque eu fui confiado o voto dessa população para assim representá-los. E é assim que eu quero ser, entendeu? Que todo projeto que direciona o município, que for de importância, quero sim ser convidado, Vidal, já deixo aqui até na expressão, quero sim participar. Então dizer ao prefeito, a todo esse equipe que está de parabéns, obrigado pelo convite, e dizer também que já fui convidado na segunda-feira, estaremos todos novamente ao Rio de Janeiro, com outro assunto de grande importância do município, que é a respeito da estrada para Ticunha. Então já fica aqui, dizer a toda a população que na sexta próxima, estaremos lá novamente de volta ao Rio de Janeiro, representando o município nessa audiência pública a respeito da Paraticunha. É isso que eu gostaria de falar a toda a população, dizer que esse vereador está preocupado sim com os interesses da população, e que está trabalhando e trabalhando muito. Só a segunda palavra, presidente. Agora, com a presença aqui da Bernadette Passos, representante do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. Falar a verdade, Bernadette, eu não tenho conhecimento detalhado como vem funcionando no passado esse conselho. Gostaria sim, igual você já expressou aqui e deu aqui declarações, como é o andamento, gostaria de saber quais são qual é o foco desse conselho, aonde que ele atua, entendeu? E o que essa Casa Legislativa pode ajudar esse conselho, entendeu? Creio que todos os vereadores que aqui estão dispostos a isso. Nós queremos isso, os que procuram essa casa, entendeu? Que nós estamos aqui para compartilhar, para dividir, e para solucionar os problemas. O que depender desse vereador, terá todo o apoio, e é isso que eu gostaria de saber da senhora. Então, Bernadette, o vereador, naquela questão até bom que as pessoas sejam humildes, né? Que nós não nascemos sabendo tudo, mas não existe isso. E até mesmo para ser vereador, você não tem uma faculdade, uma escola para você ser, simplesmente a interação dentro da sociedade. E quando vereador, a pessoa que sai da sociedade para o papel de vereador, né, ele se depara com esses vários instrumentos, com esses vários organismos, e necessita das informações para que ele possa assimilar, né, poder contribuir e participar. Então o vereador Lulu tem participado sim, ele procura interagir para buscar fazer o seu papel com a comunidade, buscar o bem comum para todos. Eu acho que é tudo isso, não só os seus eleitores, Lulu, mas que a população espera de todos nós, né? Então é essa a preocupação dele, e essa preocupação é a preocupação também da sociedade, que às vezes não sabe qual é a função do Conselho da Criança e do Adolescente, não sabe o papel da Casa de Passagem, né? Acha que todo mundo é obrigado a fazer tudo e tal. Então, esse programa serve para explicar à população, convidar, né? Não é isso, vereador? É isso, sim, Vidal. A importância do vereador é que nós somos muito cobrados na rua. Então, acho que a importância do vereador é estar ciente de tudo que diz respeito ao município. Porque ele sai na rua, ele andando na rua, igual nós estamos em todo lugar, a todo momento, nós somos argumentados, somos parados
e perguntar por determinado assunto. Então a importância que eu tenho de estar envolvido e querer saber o andamento de tudo quanto é projeto que diz respeito, mesmo porque eu tenho que ter essa resposta quando eu for indagado na rua. E uma outra coisa que é interessante, Vidal, essa casa, essa Câmara de Vereadores participar nesses assuntos e que o Executivo convoque nós e faça questão da nossa presença, é para que não aconteça futuramente que me pegue e faça um projeto nas costas e depois é enviado a essa casa e depois é cobrada a máxima urgente a votação. Eu quero dizer aqui a toda a população, aos envolvidos, ao Executivo, que eu não vou votar projeto algum de máxima urgência sem eu ter conhecimento. Eu quero sim participar, igual foi feito, é um início ainda vai se iniciar essa obra, a parte de licitação, mas eu já estou participando, eu já estou sabendo como é que vai acontecer, então é isso que eu quero, Vidal. Espero aqui que você tenha o mesmo pensamento e os demais vereadores, para que depois não venha cobrar aqui um voto, a atitude desse vereador, sem antes ter conhecimento desse projeto. Vou fazer questão sim de estar atento, de estar de olho, de estar fiscalizando a qualquer projeto que for e de respeito a essa população que tanto que elegeu nós para fazer esse papel. É esse o papel do vereador. Então, só essa é a minha palavra. Muito obrigado. Ok, vereador. Para começar, né, a transparência está sendo feita, né, sendo convidada a todos os vereadores, a partir do momento que essa casa, a direção da Câmara, ela procura esse programa para trazer todos os vereadores a interagir, o prefeito em todas as reuniões, e tenho certeza que isso não haverá, não acontecerá, e conto também com o apoio e a participação de todos os vereadores. Bernadette. Bom dia, vereador Lulu. Eu acho muito importante toda a Câmara realmente ter conhecimento do trabalho do Conselho dos Direitos, porque nós só teremos um Paraty de amanhã se nós cuidarmos das nossas crianças e dos nossos jovens. Só haverá Brasil, Estado, se tivermos crianças e jovens com qualidade de vida. Então essa é a nossa preocupação maior. Eu queria pedir muito, mas muito mesmo, à nova equipe, né, ao prefeito Cazé, a todos os vereadores, que apoiem principalmente a questão de convênios com clínicas de tratamento para dependentes químicos. Paraty não tem nenhuma clínica para cuidar dos nossos dependentes químicos. Isso é uma questão social, uma questão de saúde, e é muito importante que tenha esse entendimento que a gente precisa sim sanear a cidade, precisa ter saneamento, mas a gente precisa também sanear as questões sociais. E hoje em dia, a questão das drogas, ela é uma doença social. Nós temos que ter convênios com clínicas para tratar dos nossos dependentes químicos. E isso, infelizmente, Paraty não tem esses convênios e a gente precisa muito. As mães de Paraty estão clamando por caminhos. Então, essa questão das drogas é gritante. Também acho muito importante, esse ano o Conselho dos Direitos vai estar fazendo reuniões nas escolas. Nós temos que envolver os jovens. E aí fica uma sugestão para vocês de terem, junto com vocês, uma Câmara Jovem, porque é assim que a gente vai fazendo o sangue novo. E tem muita coisa importante para a gente falar. Eu estou muito feliz que agora parece que a gente vai também ter ação muito forte na área do esporte, porque as crianças precisam praticar esporte, precisam ter acesso à inclusão cultural, e essa ligação entre educação, cultura e esporte, envolvendo, lógico, o turismo, porque isso é capacitar também, capacitar a nossa mão de obra, isso vai transformar Paraty numa cidade muito melhor, com qualidade de vida, porque sem isso as crianças e jovens ficam perdidas. Então acho que essa é a minha maior fala, sim, realmente a gente agradece a esse espaço. Eu estou aqui do lado de uma pessoa incrível que eu admiro muito, que é a Gigi, que assumiu a Casa de Passagem, que também é participante do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu tenho certeza que a Gigi vai poder contribuir muito para que todos tenham conhecimento de como é que está a situação das nossas crianças, jovens e famílias de Paraty.
Tá ok, Bernadette, 9 horas e 46 minutos, tivemos aqui a presença aqui da Bernadette. Vamos fazer agora uma outra rodada com o vereador Sanica, que deverá estar aqui entrevistando a Gislane Peçanha, Gigi, né, que é a coordenadora da Casa de Passagem, acompanhada da Cristiane, né, sua assessora, não é isso? Fala. Pode falar. Eu estou hoje coordenadora da Casa de Passagem, trouxe comigo a Cristiane Oliveira, que é assistente social. Ela faz parte da equipe técnica. Tá ok. A Cristiane é a assistente social, faz parte da equipe técnica da Casa de Passagem. E agora nós vamos fazer aqui um bate-papo, né, a isenção do vereador Sanica, para que possamos ter aqui conhecimento, saber, né, o que é a Casa de Passagem. Antes para o vereador Sanica, eu vou dizer aqui, Gislane, da minha insatisfação quanto à gestão passada, né, no qual eu recebi diversas denúncias e questionamentos da Casa de Passagem. Foi encaminhado para o prefeito diversos ofícios do meu gabinete, você acompanhou isso. Encaminhei para a secretária de Promoção Social da época, e nunca sequer fui respondido. Isso sim são movimentações politiqueiras. Não deixaram que eu visitasse aquela Casa de Passagem. E até hoje, enquanto autoridade, não sei o que é aquilo que funciona por dentro. Mas aí depois tentei só para vou passar para o vereador, fiquei muito chateado com isso, espero que isso não aconteça, porque quando as pessoas cobram o vereador, é o papel e dever nosso. Caminho ao Ministério Público também foi lento e não houve essa resposta para que pudesse dar direito que eu visitasse. Não sei quais os motivos. Por que será que não deixaram o vereador Vidal entrar naquela Casa de Passagem? Não sei. Está lá tem tudo protocolado, né? Graças a Deus tem uma boa equipe que sempre faz esse papel que você sabe muito bem. E a gente precisa dessas informações, saber como funciona, né, esse instrumento tão importante. Uma outra questão, que a gente vai entrar logo mais adiante à frente, foi a questão que, quando discutimos em reunião pública, eu cobrei a questão da legalidade da Casa de Passagem. Qual o instrumento normativo que reza a Casa de Passagem? Então foi detectado bem claro, né, para os representantes da época que não era você, que não existia, deixar bem claro a população, não existia nenhuma lei, não existia nenhum decreto, nenhuma norma para que pudesse funcionar a Casa de Passagem, ou enfim, funcionava de direito, mas não de fato, como determina a legislação pertinente. Parece que isso está sendo resolvido e logo adiante a gente vai entrar nesse debate. Então está aqui uma insatisfação, uma indignação quanto a isso, Gigi. Espero que isso não aconteça não só comigo, com nenhum vereador, porque quando nós vamos lá é para fiscalizar e assegurar o direito do cidadão e saber o que está acontecendo e até mesmo para ajudar, né? Porque se eu tivesse, eu poderia até ajudar a contribuir. A gente não vai só para prejudicar, para cobrar, para isso, para aquilo, a gente vai também para ajudar. Então são 9 horas e 50 minutos, estamos aqui com o vereador Sanica, que vai fazer aqui a isenção, aqui a senhora para a pessoa em relação à Casa de Passagem. Bom dia, vereador Vidal, presidente da Câmara, bom dia, vereador Lulu, bom dia, vereador Zé Chico, bom dia, senhora Gislane Peçanha, bom dia também a Cristiane Oliveira, assistente social da Casa de Passagem, bom dia, ouvintes da Rádio Paraty FM. A minha primeira pergunta para a Gislane Peçanha é como se encontra a Casa de Passagem atualmente e como funciona, né, quanto tempo a pessoa fica ali naquela casa, né, até que idade essas pessoas vão para ali, para aquele lugar, e como funciona hoje atualmente no município. Bom dia. Bom dia. Eu primeiro vou explicar o que eu também não entendi, que era a Casa de Passagem. Nós temos sempre, e hoje ainda me deparo quando faço entrevista com alguém. Está funcionando?
Pode falar? Bem, então eu também queria entender como é que era a casa de passagem, porque eu também tinha ideia de que a casa de passagem, ela guardava, era tipo quase que uma FEBEM, né? Pegava menores infratores, colocava ali, todo mundo tem medo quando fala criança de casa de passagem. E hoje que eu estou ali há praticamente 2 meses, eu vi que é completamente diferente. E nós estamos mudando e queremos mudar essa visão para todo o povo de Paraty. É uma casa que abriga as crianças que tiveram seus direitos violados. São crianças que necessitam de muito amor e de carinho. E que hoje estamos abrindo essa casa, abrindo para que as crianças também participem de outras atividades. Gigi, para melhor explicar, né, a população, às vezes, explicar melhor um pouco, né, de uma forma assim mais clara, quais seriam esses direitos violados? Para que as pessoas possam falar bem no linguajar popular, o direito violado, para que as pessoas possam entender. Ela é a técnica, ela fala tecnicamente. Eu já falo de maneira simples, eu falo de uma maneira, ela de outra. O que é? Se um pai e uma mãe começam a bater numa criança, agredir uma criança fisicamente, psicologicamente, e essa criança poderá no futuro virar até um bandido, ou fugir, entrar em drogas, essa criança está correndo risco. Então o Conselho Tutelar vai lá pegar essa criança e colocar na casa de passagem. Aí ele estaria com uma das condições de direitos violados. Okay. Se ela sofreu abuso sexual por parte de pais, por parte de parentes, por parte de alguém. Se ela está mendigando na rua, foi abandonada. Então esses são direitos violados da criança. Tá ok, Gigi. O vereador Sanica quer fazer mais alguma... Eu só quero colocar que a casa de passagem está em plena mudança, inclusive até de endereço. Viu, vereador? Ela vai mudar para uma casa muito confortável, que hoje nós estamos numa casa velha, deteriorada, que não oferece segurança e nem higiene adequada. Então nós estamos em véspera de mudança para uma casa muito confortável, onde elas vão ter biblioteca, elas vão ter sala de música, sala de estudo, todo o conforto para o período que elas passarem com a gente. Tá ok, vereador Sanica? Muito bem. Mas quem é que toma conta dessas crianças na casa de passagem? Porque, se eu me lembro bem, o conselheiro tutelar, né, eu acho que o Adolfo, né, ele me fez uma denúncia, né, não vou nem fazer aqui no ar porque não tenho prova, não tenho documento, então não vou fazer. Mas ele me fez essa denúncia e eu fiquei preocupado. Então, realmente, quem é que toma conta dessas crianças lá dentro? Quem é que é responsável por essas crianças que estão lá dentro da casa de passagem? Sou eu. Ah, muito bem. Como coordenadora sou eu. A parte técnica, nós temos assistente social e temos o advogado. Olha só, até foi bom colocar isso pelo vereador Sanica, porque assim, quando uma pessoa se sente algum problema, a pessoa é muito cuidado no papel do agente fiscalizador até agente vereador, enquanto agente de polícia e tal, nas denúncias. Porque as denúncias nós temos que ver primeiramente o seguinte: se ela é pessoal, né, se ela é problemática, se ela é politiqueira que eu falo, né? Então, o primeiro passo é acatar, porque não podemos deixar que a denúncia chegue, né, aos órgãos competentes, e em seguida possamos apurar, chamar as pessoas, ouvir as partes, convocar, ter as provas e elementos para que depois possamos fazer qualquer tipo, né, de divulgação, porque a gente se depara enquanto legislador, né, Sanica, as pessoas querem denunciar tudo, quando tem um prejuízo, quando ela tem uma coisa pessoal, mas quando ela está sendo beneficiada, ninguém quer denunciar, ninguém quer fazer nada, e se omitem até da denúncia, mas é válido para que possamos, chegou ao vereador, para que possamos melhor explicar. Eu queria explicar ao vereador que eu nunca trabalhei na área pública, sempre fui de empresa privada. Passou o carnaval, foram para a secretária dizer que viram o doblô da promoção social à noite, estacionado na Avenida Roberto Silveira.
ela me chamou e me perguntou. Eu falei, não estava só segunda-feira, eu falei, estava sábado, domingo, segunda e terça, porque as crianças passaram o carnaval fazendo um retiro na igreja presbiteriana. Então, quem leva é o carro, mas já foi passado no intuito de fofoca. Não procuram saber. Então, é a primeira vez que eu estou enfrentando e as pessoas querem denegrir, elas não querem ajudar. Infelizmente, quando Bernadette fala que nós temos que salvar as crianças, nós temos que salvar os adultos primeiro. Com certeza, Gigi. Eu também sofro isso na pele. As pessoas clamam por mudança. Na hora do discurso, vamos mudar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas a hora que começa a chegar as mudanças, começa a afetar direitos particulares de um de outro, porque mexeu com meu primo, meu parente, porque está fazendo, estou sendo prejudicado, e aí começa as calúnias, injúrias, infames. E dizer para que as pessoas que façam isso tomem muito cuidado, porque da mesma forma que acusa, você pode se responsabilizar civilmente com processo criminal, danos morais, injúrias, enfim. As pessoas clamam muito por mudança, mas na hora da mudança você observa que não são muitos que querem mudança, não. Querem que o sistema continue da mesma forma para ser beneficiado de forma irregular. Então eu conheço a Gislane, a Gigi, sei do seu papel, uma pessoa íntegra, né, para quem não conhece, sempre esteve atuando nessa área social, perante o ITAI, procurando a Câmara de Vereadores, em todas as reuniões relacionadas a criança e adolescente, muito mais do que pessoas que deveriam fazer sua parte e não fizeram. Então, eu, enquanto vereador, posso aqui dar esse depoimento claramente, conheço, sei muito bem o papel. E de antemão, parabenizo mais uma vez o nosso prefeito por colocar uma pessoa certa, exata, para exercer esse trabalho tão complicado que é a Casa de Passagem. Parabéns, prefeito Cazé, mais uma vez, pelo meu apoio por colocar essa ilustre pessoa que está hoje aqui nessa manhã no tempo, porque ela, né, a sua família, já tudo já criado, né, e ela está aí fazendo a parte dela, sempre procurando ajudar de forma sempre voluntária. Hoje está sendo reconhecida pelo prefeito, né? Obrigada. Tanica? Eu gostaria, você fez umas perguntas técnicas, eu vou passar para a Cristiane, que ela é assistente social. Vocês falaram que querem visitar, toda vez que vocês quiserem visitar, não tem problema. Ou entrar em contato com a Cristiane, ela faz toda a triagem de visita. Ela não é a visitação, porque nós temos que preservar essas crianças que estão lá. Mas vocês agendem com a nossa assistente social e vão fazer a visita e vão constatar uma grande mudança, felicidade e satisfação nas crianças. Lógico que elas querem voltar para suas famílias, mas hoje elas não estão lá assim, tipo, tristes, abandonadas, elas estão vivendo uma vida mais normal. Vou passar para a Cristiane. Sanica, obrigada. Tá ok, Gigi, são 9h59, enquanto passa ali para a nossa assistente social, vou dar aqui um informe aqui à população sobre a programação festiva da Prefeitura Municipal de Paraty do aniversário da cidade no dia 28 de fevereiro. Então nós teremos aqui a programação caminhada pela Secretaria de Turismo, às 10 horas, abertura plantio do Jambeiro Fanfarra na Praça da Matriz. 10 horas também regata Paraty, no Instituto Náutico, na Praia do Pontal. Às 12 horas, premiação vencedores da regata Paraty. Às 14 horas, esporte, tênis de mesa, basquete de rua, queimada e recreações, estacionamento e quadra da Praça da Matriz. Às 18 horas, apresentação teatral com a Companhia Imperial Ruas do Centro Histórico, chegando à Igreja da Matriz. Às 19h30, missa na Igreja da Matriz. Após a missa, o bolo de aniversário, a Banda Santa Cecília, Coral Flor da Idade, idosos, Companhia de Dança e Arte Paraty na Praça da Matriz. E o encerramento da comemoração festiva do aniversário da cidade será com Nando Reis no estacionamento, cantor Nando Reis, no estacionamento da Praça da Matriz. Até dizer à população
que, conversando com o prefeito limitou o número de recurso que ele vai gastar com qualquer show que fosse. Segundo a informação, ele limitou o número de R$70 mil e não irá passar disso por conta dos diversos problemas que nós temos de saúde, educação da criança e do adolescente. Parabéns, prefeito, pela sensibilidade. Nós temos muitos artistas em nosso município, nós temos muitos cantores que podem abrilhantar qualquer festa que seja aqui da nossa terra, tá? Então, vamos passar aqui para o vereador Sanica, né, são 10 horas e minutos, que irá aqui fazer sua isenção a Cristiane, que é assistente social da Casa de Passagem. Vereador, está com a palavra. Bom dia, Cristiane. Eu gostaria de saber como essas pessoas vão parar na Casa de Passagem, quem é que leva, como vocês abordam essas crianças, né, que é criança e adolescente também, como que funciona isso aí, quais as metas que vocês têm, né, para essa casa, devido a gente sabe que a dificuldade, né, no momento do município, né, a falta de dinheiro, de licitação e tudo isso aí, e quais são, como essas crianças entram lá, quem é que busca, se tem a força da polícia, se tem alguém do Conselho Tutelar junto, como que funciona essa parte? Bom dia, vereador Sanica, bom dia, vereador Vidal, bom dia a todos. Bom, todas as crianças e adolescentes que chegam à Casa de Passagem, elas não são levadas por nós. Nós não somos a causa do acolhimento, somos apenas o equipamento que cuida das crianças que precisam ser acolhidas. Geralmente, essas crianças vão para lá com decisão judicial, né? É o que diz a lei. Em casos emergenciais, em períodos em que o fórum não está aberto e há uma situação de risco iminente, o Conselho Tutelar tem autonomia para o acolhimento. Nós recebemos lá crianças de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Em alguns casos especiais, com decisão judicial também, podemos manter o acolhimento por um período maior, né? Todas essas crianças que vão para lá, antes do trabalho do acolhimento, há um trabalho de pesquisa na família, através do Conselho Tutelar, para uma inserção no próprio meio familiar, né? Só vai mesmo para passar de tempo quando todas as possibilidades estão esgotadas. Por isso se dá o acolhimento, quando se percebe uma situação de risco grave em que não há um familiar que possa se responsabilizar por aquelas crianças. Atualmente nós temos crianças e adolescentes, no número total de 12, né, meninos e meninas, são ambos os sexos, e as nossas metas sempre são alcançar ações que a gente possa estar reintegrando essas crianças e esses adolescentes o mais breve possível em famílias naturais ou nas famílias substitutas. Nós temos alguns casos de adoção e aí entram esse termo família substituta se dá para casos de adoção. Nós temos 5 casos até hoje na história da Casa de Passagem. É um número, né, razoavelmente bom, considerando que temos um pouco mais de 100 acolhimentos. Então, quer dizer que, geralmente, a gente consegue dar um destino para essas crianças com laços familiares ou laços afetivos. A gente consegue ter uma decisão judicial. Mas todas as nossas ações sempre são voltadas com as decisões do meio jurídico, né? A gente tem decisão para acolher e decisão para desligar. Nós não podemos acolher nem desligar criança nenhuma sem decisão judicial. Esse é o nosso papel. Muito bem. Mas fugindo um pouquinho do assunto, vereador Vidal, eu gostaria de saber, porque na verdade eu moro ali no Ribeirinho, né? É um local meio complexo, e ali tem umas 100 crianças mais ou menos, naquela comunidade, e eu assim, eu não vejo muita ação desses órgãos, porque não é por culpa de vocês talvez, mas assim, eu gostaria de saber, porque na verdade são 100 crianças que eu já fui até na promoção, né, conversei com a Cristina marcou uma reunião, né, lá na comunidade, ela vai lá estar vendo, fazendo levantamento, mas são 100 crianças, e uma dessas crianças, a maioria dessas crianças hoje, estão nas drogas. A maioria dessas crianças já estão usando e vendendo drogas. Então é preocupante, onde eu moro é preocupante. Então eu gostaria de fazer um pedido, né, a dona Bernadette, ou também até a dona, né, a Gislana, que olhasse com carinho pelo bairro do Ribeirinho.
Porque, na verdade, eu estou falando do bairro do Ribeirinho porque eu moro na porta ali, eu moro na passarela, eu moro ali, então eu sei, eu conheço, eu sei o que estou falando. Que, na verdade, hoje em dia na cidade nós temos uma rivalidade de facções que são todos adolescentes. Existe uma rivalidade de facções no município que não tem um maior de idade, Vidal. É todos adolescentes e criança. É criança e adolescente. Isso não é denúncia, isso é fato, a gente vê no dia a dia. E quais são o que vocês vão fazer, a justiça vai fazer? Porque alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Eu sei que o café está empenhando, eu sei que o prefeito está correndo atrás, ele não pode tomar conta de tudo, mas eu sei que ele está viajando ontem, que estava com nós lá, hoje, né, estava resolvendo um negócio lá no Rio, está correndo atrás, está fazendo, acontecendo, mas nós temos que saber o seguinte, isso é o caso de urgência. Porque está acontecendo na nossa cidade, é uma coisa absurda, e o qual eu venho pedindo às autoridades uma providência, porque o negócio está difícil. São essas, né, eu queria passar para a Bernadette, porque ela trabalha mais nesse lado. Só um momentinho, antes de passar para a Bernadette, o vereador, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Primeiramente, essas questões sociais, essas questões públicas, ela é um direito de todos nós, tá? É direito do cidadão, da família, do poder público constituído, seja ele executivo, legislativo, judiciário. Todos nós, se não está funcionando, todos nós temos uma parcela de culpa. Está faltando algo, está faltando interação, né? Temos que procurar ver que forma a gente tem que buscar. E a falta de olhar para aspecto, voltar à questão da ação social, não só criança, jovem, adolescente, aos idosos, né? Quando você não investe nesse segmento, isso vai criando um caos, isso vai criando bolsão de um problema, até a hora que explode, como você está sentindo na sua pele. E aí é hora hoje, Sanica, de repensarmos todos nós, né, e saber o que cada cidadão, eu gostaria que cada cidadão levantasse da sua cama, ele refletisse, o que eu vou fazer hoje para ajudar o próximo, para ajudar a sociedade? E quando ele fosse dormir, ele fosse refletir, o que eu fiz para ajudar a melhorar o meu município? Porque não basta ser político, apenas só um político que tem que fazer. Todos nós temos condições de ajudar. E eu tenho acompanhado esse trabalho, Sanica, já há um tempo, porque eu sempre fui envolvido a essa questão, e eu sei da luta dessas pessoas. Existem seres humanos, né, erram, tem falhas, mas o poder público também deixa de lado, esquece. Eu sei que o Conselho Tutelar não tem um ambiente saudável para atender as questões que a conselheira vai passar. A casa de passagem não é o local ideal para aquelas crianças, embora não tenha conhecimento, mas se a gente ouve, vê, não tem investimento, não tem um carro, por exemplo, um automóvel de apoio, não tem equipe suficiente para fazer toda a demanda, os recursos são sempre escassos, a sociedade também não colabora, que poderia colaborar mais. Senhores empresários, por favor, que estão nos ouvindo, procure os conselhos, procure a casa de passagem, faça a sua parte, contribua para que sua alma esteja tranquilo. Então não é só o poder público. E o prefeito também, por sua vez, ele para administrar, ele tem um bolo. Ele tem que dividir essa fatia desse bolo para cada segmento. Ele tem meio ambiente, ele tem saúde, ele tem a questão da educação, ele tem a questão do jovem, a questão social, e aonde vai distribuir. Agora, o que não podemos é passar despercebido e achar que isso não acontece. E também eu vejo de outro lado a morosidade, a lentidão também da justiça no cumprimento. Porque se a justiça determinasse as ações que teriam que ser cumpridas, até mesmo ao legislador não me importa não de ser cobrado, ao executivo, seja ele a nível municipal, estadual e federal, essas coisas não estariam assim, vereador Sanica. E aí é uma proposta para que nós possamos sentar, convocar uma audiência pública a todos, e aí queremos ver o compromisso do Ministério Público, da juíza da comarca de Paraty, o comando da polícia, o delegado, a sociedade como um todo, o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança, a Casa de Passagem, Promoção Social, Prefeitura, vereadores, aonde está essa falha, o que está acontecendo, como fazer, porque também existem as limitações. O vereador
Não vai executar, não vai dar carro, não vai dar... O vereador ele vai analisar o procedimento ali, o processo legislativo, fazer a lei. Por exemplo, a Gislane está com um problema lá na Casa de Passagem, já procurou a Casa Legislativa para como nós vamos fazer para que a gente possa aprovar essa lei, para que possa virar de fato reconhecido a Casa de Passagem. Então, tem esses problemas, sim, e é uma coisa muito triste que acontece, a gente vê com os jovens, e devemos avançar, o compromisso de todos nós, procurarmos uma agenda, uma data, terá todo o apoio. Não se preocupem vocês, que para a realização desse evento, terá todo o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, seja na divulgação, seja na elaboração de documentos, seja no espaço concedido, na organização, terá todo o apoio. Não só esse evento, todos os eventos de cunho social e público terá apoio dessa legislatura, de todos os vereadores da Câmara Municipal. Então, se vocês quiserem organizar, aí vamos sentar para a gente poder fazer isso, ok? Sanita quer fazer uma pergunta agora a Bernadette. Então, eu vou perguntar para a Bernadette, porque ela é responsável, né, pelo direito da criança e do adolescente, né? O direito, quais são esses direitos e como funciona? Porque, na verdade, dona Bernadette, só um segundo, na verdade, eu vejo que esses direitos, na realidade, no dia a dia, não funciona. Pelo menos na nossa comunidade, eu sei que, por exemplo, hoje está tendo aula na Mangueira, mas você não tem certeza se vai ter um tiroteio na porta da escola e uma criança vai ser atingida. Não tem segurança, não tem, porque é complicado. Uma criança, o vereador Vidal, já foi atingido ali por um tiro, quem socorreu foi o menteado, né, que estava passando na hora, né, mas isso é um absurdo. É uma cidade pequena, né, eu sei que ainda não é atribuição do prefeito agora. Mas nós temos que tomar providência, porque a coisa está só engrossando. E na verdade, o que acontece? Ontem eu vi na televisão pessoas encorrentadas, porque na verdade a família não tem mais controle. A família não tem mais controle sobre seus filhos, porque o crack, ele é uma droga muito violenta. E a família não tem mais controle. Por isso, mano, eu sou favorável até aquela internação que faz em São Paulo, contra o que só, na verdade, essas pessoas que estão se drogando, eles não têm mais controle sobre si. Vereador, é muito importante uma lei, né, que está para ser aprovada, que é a lei que cria o Fórum pela Paz. O Fórum pela Paz, que é uma lei do vereador Vidal, que, se Deus quiser, vocês todos vão assinar, e que a gente está fazendo uma construção para que, pelo menos uma vez por mês, nós todos temos que sentar, segurança, saúde, educação e cultura, todos juntos, sociedade civil, cidadão, sentando juntos e pensando na nossa cidade e o que a gente tem de demanda. Nós levantamos, enquanto Conselho dos Direitos, que nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas tem 7 bairros que estão com maior vulnerabilidade. O seu bairro é um deles. E a gente sabe que falta o quê? Falta política pública. Cadê a creche? Cadê o espaço para brincar, o lazer? Cadê o espaço para jogar bola, para jogar um vôlei? Cadê o espaço do judô, da capoeira? Eu sei que o Itai está ali pertinho, mas a gente precisa de mais. Cada bairro teria que ter equipamentos assim. E a gente sabe que nós não temos nem 100 dias de governo, mas o Conselho dos Direitos já apontou, né, as demandas que na 4ª conferência nossa, a sociedade toda levantou, todas as demandas de saúde, a de educação, a de cultura, e acho que o Fórum da Paz, a gente está colocando muita esperança nesse Fórum da Paz, porque o que nós discutimos hoje aqui, e que o senhor levantou muito bem as questões, se no Fórum a gente não só levanta, mas como a gente faz encaminhamento, precisa ter demanda levantada e encaminhamento. A gente sabe que não é tudo que vai acontecer no primeiro ano de governo de uma nova gestão, mas se a gente levantar as prioridades, nós vamos conseguir sim. Eu tenho muita esperança. Bernadette, já fica até o convite aqui no ar, vocês, para que possa trazer a equipe, tá, viu, Jorge? Já procura o Jorge aqui, do Fórum da Paz, já que a gente está falando que é uma coisa tão complexa, a questão de segurança, idosos, adolescentes, para que da próxima sexta-feira, o próximo debate, seja pautado em cima do Fórum pela Paz, que é um fórum voltado pela segurança, né? Então já está o convite aqui feito, é só entrar
a encontrar para poder se organizar e a gente fazer um debate sobre essa questão. E depois desse fórum pela paz, no próximo programa, e logo em seguida, que fizermos esse debate aqui, vamos pedir a vocês para ajudar a articular, a convidar o delegado de polícia, a juíza da comarca e o Ministério Público para estar presente aqui nesse debate. Então, vamos fazer o próximo do Fórum pela Paz, Fórum de Segurança. Em seguida, vamos chamar as autoridades que têm gestão direta no município em questão, a segurança pública e o prefeito, aqui para que possamos fazer um debate em relação a todos esses questionamentos. Vamos elaborar a pauta certinho, viu, Jorge? Ver toda essa questão, levantamento, para que possamos fazer o convite da Câmara para que essas autoridades possam estar aqui presentes. Sabe finalizar? Então, eu gostaria de agradecer, né, a Bernadette e dizer que a culpa não é ainda desse governo, né? Eu estou cobrando uma coisa que eu estou vendo no momento. Eu sei que ainda vai fazer 100 dias, 60 dias ainda. Então, o que acontece?